Pessoal, então boa noite para todo mundo, né, que está aqui presente aqui na sala de aula hoje, e depois também para quem assiste a gente pelo YouTube. Vamos então iniciar mais uma aula e começar sempre recuperando o nosso cronograma, né? Vocês sempre têm uma ideia de como que a gente está avançando na disciplina, né, em termos de conteúdo, de datas, né? Então, hoje aqui é dia 3 de fevereiro, a gente vai ter uma aula sobre considerações sobre sobre o alcance e os limites da TGA, Teoria Geral da Administração, né? A leitura obrigatória é um trecho do texto do Nota, né? Página 135 a 141. E notem aqui vocês, né, que a gente já começa a visualizar o fim da unidade 1. Tá? Então, semana que vem a gente tem uma aula de burocracia, depois uma aula sobre teorização, né, essa aula que é muito linkada com a aula de hoje, né, vocês vão entender por quê, que esse texto aqui do Reed é um texto muito relacionado ao texto, à ideia que a gente vai analisar hoje, né, eu vou explicar isso na aula, que é quando vocês têm que entregar a sinopse crítica 2, né, dia 10, e aí, terça da outra semana, a gente tem a última aula da unidade 1, né, dimensões básicas de análise das organizações, para na quinta-feira, dia 17, fazer a primeira prova. Tá? Então, notem que a gente avançou já, né, no conteúdo da unidade 1 e estamos aí avançando, chegando na metade da unidade, já vislumbrando a primeira avaliação. Tá bom? Pessoal, então hoje a gente vai, como eu falei, ter uma aula, né, que fala sobre considerações sobre o alcance e os limites da teoria geral da administração, né? E é uma aula comparada com as outras relativamente mais curta, né? Porque a gente vai revisitar um assunto que vocês já conhecem em partes, né? Que é o assunto relativo à teoria geral da administração. Se não conhecem, deveriam conhecer, né? Que vem daí de introdução à administração. Só que a gente vai analisar a TGA nessa aula, nessa disciplina, sob o enfoque que a gente vem estudando até aqui, né? Então, vocês devem estar percebendo que as aulas são linkadas umas com as outras, né? Os assuntos, né? Então, a gente teve uma primeira aula onde vocês entenderam por que é importante aprender teoria em administração, né? Como que a teoria pode ajudar vocês na profissão, como que a teoria ajuda vocês a desenvolver um perfil profissional melhor. Na aula passada, a gente teve uma aula sobre o que é teoria, né? Então, o que é teoria científica, um texto do Popper, né? Então, definindo aquilo que a gente abordou na aula anterior. E hoje a gente vai exatamente pegar esse raciocínio do Karl Popper, que a gente aprendeu na aula passada, né? Que discute o problema da demarcação, o que é uma teoria, o que é teoria científica, e nós vamos pegar esse raciocínio, nós vamos pegar esse quadro de pensamento do Popper sobre o que é uma teoria científica, e nós vamos aplicar à teoria geral da administração. Tá? E a gente vai ter aqui, basicamente, dois objetivos com essa crítica ou com essa análise que a gente vai fazer da TGA, hoje, né? Nós vamos ter basicamente dois objetivos. Um, vocês entenderem o que de fato é a TGA, né? Então, por incrível que pareça, eu sei que muitos de vocês sabem, né, o que compõe a TGA, as teorias, alguns autores, mas na prática e, vamos dizer, tecnicamente, pouca gente sabe o que de fato é a TGA, né? Então, esse é o nosso primeiro objetivo. E depois, o segundo objetivo é, em consequência de entender o que é a TGA, né, como que vocês podem aprender, né, ou como que vocês podem lidar com as consequências da TGA ser como ela é, né? Então, o que vocês podem aprender além da TGA? Por que é importante vocês expandirem o conhecimento de vocês além da TGA e assim por diante? Tá? Então, por isso é uma aula, como eu falei, comparada com as outras que a gente teve aqui, relativamente curta, porque a gente já vai ter uma boa bagagem comum aqui, sendo o diferencial, o principal diferencial, o raciocínio que o Popper ensinou para a gente, né, na aula passada. Então, o nosso objetivo hoje aqui é discutir o alcance e os limites da TGA, né? E, óbvio, para começar, né, para começar discutindo
qual que é o alcance dessa teoria, quais são os limites da TGA, né? A primeira coisa que a gente precisa saber, entender, é o que é a TGA, né? O que é isso que nós estamos falando, né? De qual objeto nós estamos falando, quais são as características dele, né? Bom, e aí, em geral, eu passo essa pergunta para os meus alunos, né? Quando a gente está, principalmente numa aula presencial, eu passo essa pergunta para os alunos, né? Um pouco para poder entender o que eles pensam, o que eles sabem, antes da gente apresentar aqui as definições, o que eles sabem, o que eles entendem por TGA, né? Vocês têm ideia, pessoal? Alguém queria arriscar algum tipo de resposta aqui, né, sobre como que vocês definiriam TGA? Como que vocês definem teoria geral da administração? Alguém tem ideia, pessoal? Uma falta de resposta é um pouco preocupante, né? Porque isso indica que muitos de vocês sequer estão certos sobre o que é a TGA, né? E isso para uma turma da administração já não deixa de ser uma resposta, né? Então, quando a gente chega numa aula de administração e pergunta para os alunos o que é TGA, e geralmente as pessoas não respondem, isso não deixa de ser uma resposta. Então, notem como nenhum curso, né, como o da administração, essa é uma pergunta fácil de responder. Muito porque as pessoas sequer pensam sobre essa pergunta. Elas só aprendem o que é a TGA, né? Chega lá, senta no banco do curso da primeira disciplina do curso de administração e, o que é a TGA? Essa TGA é isso aqui, é isso que compõe. Mas a pessoa não pergunta de fato, bom, o que é isso? O que é teoria geral da administração? E para ajudar a responder essa pergunta, a gente tem que entender um pouco o início da administração, né? Como que a administração foi criada, em que contexto ela nasceu, né? E é por isso que eu falei, esse aqui é o primeiro aspecto, que vocês vão ver que tem muito a ver com o texto do Reed que a gente vai estudar ali na frente. Ele vai explicar um pouco o nascimento da administração. Então, o que vocês têm que entender, pessoal? A administração, essa profissão que vocês passaram aqui no curso, né, que vocês vão tirar um diploma, vão ter um diploma, né, e vocês vão se formar de administradoras e administradores, é uma área da ciência social aplicada que nasceu na terceira revolução industrial, ou seja, 1910. Então, a administração, como profissão, como ciência, mesmo que social aplicada, ela tem aí 112 anos, um pouco mais de 100 anos, né? O que vocês precisam entender? O primeiro quadro teórico que a administração teve foi a TGA. Só que antes da TGA ser o que ela é, o que a gente conhece hoje, sabemos, vocês precisam lembrar que as teorias que compõem a TGA, elas são muito mais antigas que a própria administração. Então, se você vê, por exemplo, a burocracia do Weber, né, ele começou a estudar isso aqui no fim do século XIX, 1800 e pouco, estudos sociológicos, né? A administração científica do Taylor, ela teve o auge em 1910, né, junto com a criação da administração. Só que os estudos, as propostas do Taylor vêm de muito antes, né? O Taylor tem um livro que pouca gente conhece, que chama Shop Management, né? Que começou a ser escrito no fim do século XIX, fim de 1890 e pouco, né? E depois ele terminou e lançou muito depois. Mas as ideias que compuseram aquele livro já são muito mais antigas. Então, vocês têm que entender que essas teorias, antes da administração nascer, eram teorias que a gente chama de teorias particulares. Elas tinham uma aplicação dentro do seu campo de estudo até então. A burocracia era muito aplicada à sociologia. O Taylor aplicava a administração científica onde, antes da administração, pessoal? Na economia. Então, o campo que se aproximava mais da administração até então era a economia, né? E aí, o que aconteceu? Em 1910,
por meio de uma revolução econômica, que foi a terceira fase da Revolução Industrial, criou-se a administração. Um novo campo do saber, né, que era dedicado a fazer a gestão desses novos tipos de organizações industriais que estavam nascendo. Então, imaginem vocês a gente sair de um regime econômico, né? Óbvio, o capitalismo tem muitas fases, tá? A terceira revolução industrial inaugura a fase final que a gente conheceu do capitalismo, né? Mas antes disso a gente tem fases do capitalismo, né? Que parecem mais a mercantilismo, a troca, não tinha acúmulo de capital, né? Não tinha a ideia de lucro. Então, imaginem as empresas que existem saírem de um sistema onde sequer se discutia lucro para um sistema de empresa e de negócio que produzia em massa, que tinha uso de tecnologia, que precisava ter um tipo de mão de obra, um novo treinamento, um novo tipo de estrutura. É aí que nasce a administração. É disso que nós estamos falando aqui, né? Então, a administração nasce como um campo do saber necessário, uma ciência social aplicada necessária à gestão das empresas que nasceram com a Revolução Industrial. E o que aconteceu quando nasceu a administração, pessoal? Os criadores do campo da administração pegaram todas essas teorias que existiam naquela época, que eram particulares, que tinham uma aplicação econômica, sociológica, psicológica, e com a criação de uma nova área do conhecimento, eles reuniram essas teorias, então a burocracia do Weber, as relações humanas do Maio, do Maslow, os princípios do Fayol, a administração científica do Taylor, e deram um nome disso à teoria geral da administração. Então, respondendo à pergunta do slide anterior, o que é teoria geral da administração? Teoria geral da administração é uma compilação, é um rótulo que dá nome ao conjunto das teorias clássicas da administração. Isso é TGA. Então, tudo que a gente fala, que a gente aprende, vamos então aprender teoria geral da administração. O que você vai aprender? As teorias clássicas. Você vai ver a burocracia, você vai ver a administração científica, você vai ver as relações humanas, os princípios de administração e assim por diante. Entendem? Então vejam, pessoal, a gente chega à conclusão que TGA, primeiro, na verdade não é uma teoria. Estão lembrados? O que é teoria na aula do Popper, que a gente viu na aula passada? Teoria é um conhecimento descritivo, não é teoria nem científica, hein? É um conhecimento que descreve como, onde, quando e por que um fenômeno ocorre. Isso é teoria. Bom, se teoria é um conhecimento descritivo que vai prever onde, quando e como um fenômeno vai acontecer, o que é que a TGA descreve? O que é que a TGA prevê? Qual é o fenômeno que a teoria geral da administração descreve? Nenhum, porque ela não é de fato uma teoria. Ela é só um rótulo, né, de um conjunto de teorias clássicas. Então, é como eu falei para vocês no começo da aula, essa é a primeira consequência da gente entender o que de fato é a TGA, à luz daquilo que a gente sabe que é teoria. TGA não é uma teoria, é um conjunto de teorias. Se ela nem teoria é, pessoal, significa que nem científica ela pode ser. Entendem? Porque ela sequer é uma teoria. E mesmo se ela fosse uma teoria, como eu poderia observar e testar a TGA? Se eu não tenho nenhum parâmetro de descrição de fenômeno, de como, onde, quando algo vai acontecer. Eu tenho um conjunto de teorias que explicam coisas completamente diferentes. Então, a segunda compreensão que a gente precisa ter de TGA, à luz do que o Popper pensa, é que ela também não é científica. E ela também não é geral, pessoal. Por que ela não é geral? Indo direto ao ponto com vocês. Vocês conseguem usar a teoria geral da administração para fazer um planejamento estratégico?
Vocês conseguem usar a teoria geral da administração para prever um valor de uma ação na bolsa? Vocês conseguem usar a teoria geral da administração para conseguir desenhar uma linha de produção ótima? Não. Por quê? Porque as teorias que estão dentro da teoria geral da administração não falam sobre isso. As teorias que estão dentro da teoria geral da administração não falam como que a gente pode prever o valor de uma ação. Se eu quiser prever o valor de uma ação, eu tenho que usar teorias de mercado. Eu tenho que usar institucionalismo, eu tenho que usar a teoria dos jogos, eu tenho que usar a teoria da firma, que são todas teorias que não estão dentro da TGA. Entendem? Então, chegando aqui à parte da definição de TGA. Pessoal, TGA é tão somente um rótulo, tá? Uma etiqueta que colocaram em um conjunto de teorias clássicas da administração. Ela não é uma teoria em si e ela muito menos é geral, né? Ela não dá conta de explicar a totalidade, né? Ela não se aplica na generalidade da administração. Ela só contém ali as teorias clássicas. Hoje em dia, a gente tem tantos fenômenos diferentes daquela época que sequer são teorias que foram criadas depois da TGA e que sequer tiveram a oportunidade de estar dentro da TGA. Entende? Então, ela também não é geral. Bom, aí vocês podem estar se perguntando, mas professor, e agora? O que a gente vai fazer? Né? A teoria geral da administração não é teoria e também não é geral, então por que a gente aprende ela? Né? Por que ela é importante? Pessoal, isso o Mota explica para nós no texto. Né? Então, sim, apesar da TGA não ser uma teoria, dela não ser geral, né? Dela não ser uma teoria científica na definição do termo, ela, primeiro, tem um papel histórico muito grande. Né? O Mota explica para nós. A teoria geral da administração nasceu em uma época em que praticamente só existia ela. Então, ela foi o quadro teórico que a administração utilizou para se adaptar à nova realidade que surgia, à nova revolução de gestão que era solicitada dos gestores em termos de competência, de conhecimento, de métodos administrativos, porque, afinal de contas, estava surgindo todo um novo tipo de empresa a partir daquele momento. Tanto que foi necessário uma nova área do conhecimento inteira para dar conta disso, que é a administração. Então, a teoria geral da administração respondeu muito bem à fase, à época que ela foi criada, que era uma época de adaptação, de revolução. Então, ela foi o primeiro quadro teórico próprio da administração, vamos dizer assim. Né? Mesmo que a gente tenha ali dentro dela quadros teóricos que não são da administração, como o do Weber. Né? Mas ela foi a primeira teoria, quadro teórico que os pensadores daquela nova área de conhecimento que estava nascendo inventaram. Né? Então, ela respondeu à época da adaptação. Ela também inovou para a época. Né? Por quê? Porque, basicamente, por meio... Se vocês verem, por exemplo, a gente vai olhar depois, falar de Taylorismo e Fordismo, né? O que o Taylor e o Ford fizeram juntos, até então, nunca tinha sido feito na história da humanidade. Né? Os estudos do Taylor micro, né? A gente vê que o estudo do Taylor era aquele estudo focado na tarefa de um indivíduo e como descobrir que aquela tarefa poderia ser feita do jeito mais ótimo possível. A gente vai até ver um experimento do Taylor numa aula adiante, que é o experimento relacionado à fadiga. Então, o Taylor foi um primeiro a estudar dentro de uma empresa quanto que uma pessoa tinha que descansar para ela conseguir produzir o máximo, o que era uma grande inovação para a época. Né? E o Ford pegou tudo que o Taylor propôs e colocou em cima da esteira de produção em massa. Né? Então, ele pegou aquela visão micro do Taylor e colocou dentro de uma visão macro de empresa, de produção em massa, de carro, de estoque, de produto e assim por diante. Então, foi sim um quadro teórico, esse da TGA, que trouxe inovações para a época. Né? Ela também, em função de ser o primeiro quadro teórico, justamente por isso tentou ser o mais abrangente possível.
né? Então, estava surgindo esse novo campo da administração, precisava de uma organização teórica e os criadores dessa teoria da administração como um campo, né, entenderam que era melhor ter uma teoria abrangente, né, que tentasse responder tudo que aquela época trazia de uma vez só, né? E essa teoria depois se solidificou. Tanto que se vocês pegarem, tiverem a curiosidade de abrir o currículo de grandes escolas de administração, escolas de negócio pelo mundo, né, pode pegar aí as principais universidades dos Estados Unidos, da Europa, né, aqui da América do Sul, da América Central, né, ou da Ásia, todos os cursos ensinam teoria geral da administração, né, General Theory of Management, ou Administration, ou algo do tipo, né? Vocês vão encontrar sempre no currículo da graduação o ensino da TGA, porque ela se solidificou. Então, por isso, né, a TGA, hoje em dia, ela tem um papel basicamente pedagógico, né? Para você aprender ali num primeiro ano de curso, para você ter uma ideia se você vai prestar um concurso, para você, se você quiser ser um administrador, você ter ali um grande resumo das teorias clássicas da administração, né, para poder saber quem são os clássicos, quais são as principais teorias. Então, a TGA hoje em dia tem só esse papel, um papel pedagógico importante, tá? Que é importante que vocês estudem. Porém, né, é como eu sempre falo, é importante também que vocês saibam do que se trata, né? Não fique achando, né? Por exemplo, qual é também uma das coisas negativas que a teoria geral da administração traz para nós, né? Que é esse limite, né? Que a gente pode analisar. Essa própria ideologia de tentar ser abrangente, né? De tentar explicar tudo. Por exemplo, a gente vê muito hoje, né? É muito comum, todo administrador ou aluno, né, ou alguém que vai fazer um concurso, o cara vai lá e lê um livro sobre a TGA e ele acha que pronto. Ele já entende toda a teoria da administração, né? Afinal de contas, ele está lendo a teoria geral da administração, então as pessoas passam a não se interessar por aquilo que a gente chama de microteorias. Então, como eu já falei para vocês, tem vários exemplos, né? Por exemplo, existe a abordagem ecológica, que é uma teoria que vai explicar por que uma empresa nasce ou morre. Existe uma teoria sobre isso, que não está dentro da TGA. E se você só lê a TGA, você não vai ter acesso à teoria da abordagem ecológica, né? A teoria dos jogos, que é uma teoria importada da economia, é talvez uma das principais teorias hoje utilizadas no campo da previsão do comportamento de concorrentes. Então, o que seu concorrente vai fazer? Sei lá, ele vai comprar uma fábrica, ele vai adquirir um outro concorrente, ele vai desenvolver uma nova tecnologia, né? A teoria dos jogos está na base de todo e qualquer programa de previsão de comportamento de concorrência hoje na administração. E a teoria dos jogos não está dentro da TGA. Então, o fato dessa teoria se propor ser geral, ao mesmo tempo em que, como eu falei, tem um papel pedagógico, é bom, você entende, tem um resumo, ao mesmo tempo pode também levar as pessoas a pensarem, bom, então é só isso que eu tenho que estudar, é só isso que eu tenho que conhecer. Eu já conheço toda a TGA, então eu já sei tudo de teoria no campo da administração. E está errado, pessoal. Vocês vão ver que hoje em dia, né, como eu falei, já são mais de 100 anos desde a criação ou da formalização do campo da administração, hoje nós temos quase que um número infinito de teorias, de outras teorias, né? E do que a gente chama de microteorias. Não são teorias que são gerais, são teorias que são micro, ou seja, que vão explicar um único fenômeno, assim como o Popper falou. Então, eu tenho teoria de estratégia, eu tenho teoria para cenário, eu tenho teoria de desempenho organizacional, eu tenho teoria sobre concorrência, eu tenho teoria de mercado, eu tenho teoria de gestão de pessoas, eu tenho teoria para TI. Então, hoje a administração se tornou, na verdade, um campo muito diverso de teoria para a gente ficar focando só na TGA.
Entende? Então, esse é um tipo de raciocínio que o administrador moderno precisa entender. Vocês já viram lá as pessoas, né, falando, você tem que ser resiliente, você tem que ter um currículo diversificado, você tem que saber atuar em várias áreas se você quiser garantir, né, o seu lugar no mercado, mas ninguém quer estudar todas as teorias para você entender disso tudo, né? Quer estudar só a TGA. Então, você quer ser resiliente, diversificado, ter um portfólio, né, de gestão diversificado, então, para cada ação de gestão, hoje em dia a gente tem uma teoria. Aí que você tem que ser alguém que lê e conhece mais teoria. Porque não adianta ler só a TGA. Pegar lá um livrinho de TGA, ler o livro e falar, pronto, agora eu já sei toda a teoria de administração. Hoje isso é um tiro no pé. Se você quer ser um bom gestor, você precisa conhecer as teorias de cada um dos objetos que são importantes para você fazer gestão, como eu falei aqui. Tem teoria de mercado, tem teoria de cliente, tem teoria de concorrência, tem teoria de stakeholder, tem teoria de estratégia, tem teoria de nascimento e falência de empresa, tem teoria sobre ambiente, e por aí vai, né? Tem teoria sobre o ambiente físico da empresa, teoria ergonômica, né? Teoria de organização física dos locais, teoria de organização de documentos, né? Quem já fez OSM, entendem, pessoal? Então, vocês precisam expandir a percepção e a compreensão de vocês em relação à TGA. Esse é o grande e final recado que esse raciocínio do Popper traz para nós, né? Então, ok, a TGA tem um lugar importante na administração, está aqui desde o início, resume as teorias clássicas, né? É uma introdução, porém, atualmente, ela não é suficiente. Ela não é uma teoria, ela não é geral, né? Hoje, como administrador, vocês precisam conhecer as microteorias, né? Conhecer a teoria de cada uma das áreas e ações que vocês precisam conhecer, porque a TGA não dá conta mais. Tá? Pessoal, então, como eu disse, essa é a principal conclusão que a gente chega, né? Essa é a aplicação e a reflexão que o texto do Popper nos leva a ter, né, sobre a teoria geral da administração, e é, como eu falei, o que vocês precisam ter em mente daqui para frente no curso e na atuação de vocês como administradores e administradoras. Né? Não existe TGA, não existe teoria geral. Isso é ruim para nós. Não divulgue a ideia de uma teoria geral. Saiba que existe uma teoria geral, se alguém quiser conhecer, vai lá estudar, é bom conhecer, mas nós não vivemos de teoria geral. Nós precisamos nos qualificar nas microteorias. Nós precisamos conhecer mais teorias sobre cada um dos aspectos relacionados à gestão, né? Dividir a gestão não em algo geral, mas em áreas: marketing, TI, gestão de pessoas, administração pública, logística. E dentro dessas áreas, conhecer cada uma das teorias. É assim que se forma um bom currículo de gestor, se capacitando nas teorias e conhecendo as práticas a partir dali. Tá? Pessoal, então é isso. Como eu disse, é uma aula, né, em relação às demais, pelo menos no que eu tenho que falar aqui para vocês, né, apresentar, analisar o texto do Mota à luz aí da proposta do Popper, é uma aula relativamente curta em relação às demais, porque tem esse objetivo de trazer esse aspecto, essa crítica e essa visão para vocês em relação à TGA. Tá? Então, eu passo aí a palavra para vocês para a gente ir para o encerramento. Né? O Jonathan aqui está com a mão levantada. Pode falar, Jonathan. Boa noite aí, professor, e a todo mundo. Quando o senhor diz e foca muito nas microteorias, teoricamente são assim, mais importantes, mais latentes para o dia de hoje, elas que vão dar sustentação, vamos dizer assim, uma especialização propriamente dita, para o administrador não ficar com aquele conceito muito amplo, porque quando a gente debate hoje com alguns amigos que não são da área, fala, mas a administração é uma coisa que é muito ampla, que não dá para definir para onde vai, para que serve, é um pouco deturpado a imagem hoje de uma formação em administração, propriamente dita. Essa é o que a gente
vivencia, né? E ouve também Sim, os que não estão engajados. Quando a gente tem essas microteorias que o senhor citou como mais importante, vamos dizer assim, elas vão deixar a gente mais embasado na área que a gente definir como prioridade. Por exemplo, você é um exatamente. gestor focado ali em gestão de pessoas. Quanto mais eu tiver teorias nesse quesito, vai ser mais importante Uhum. e eu vou me destacar mais. É tipo, ser especialista em Exato. determinada área, é isso? Exato, exatamente. E aí a sua pergunta traz duas coisas importantes. Não só essa, né, que você falou, que é isso mesmo, que é esse é o caminho da especialização. Não adianta você querer viver só lendo teoria geral da administração e querer ser um bom gestor de pessoas. Para ser um bom gestor de pessoas, além da TGA, você vai ter que conhecer as teorias relacionadas à gestão de pessoas. Mesma coisa no marketing, mesma coisa na logística, mesma coisa em finanças, né? Mesma coisa em administração pública. Então, estou citando aqui algumas das áreas de atuação do administrador. É exatamente a mesma coisa. Dentro daquela área que você vai escolher ser o gestor, tem um novo curso de administração, vamos dizer assim, de novas teorias para se conhecer. Tá? Então, esse é o primeiro aspecto importante da sua pergunta. O segundo aspecto é essa constatação que você faz. Por que, que as pessoas acham que administração é isso aí, não dá para a gente saber bem o que, que é, quem entra em administração não sabe o que, que é? Claro, as pessoas de fora vêm lá e falam, ah lá, aquela área tem uma teoria geral. Olha lá o que, que é a teoria geral deles. São 4, 5 autores, você leu aquela teoria geral, ela junta uma miscelânea de coisas, né? Mistura burocracia com administração científica, com escola de relações humanas e tal, e é aquilo que eles vivem. Entende? Então, o segundo aspecto da sua pergunta é que essa constatação é, em certa parte, culpa nossa também. Porque nós reforçamos essa ideia da TGA. Nós sempre reforçamos a ideia da TGA. Ninguém discute a TGA como ela de fato é, como vocês estão vendo aqui essa discussão, que é separar, falar, não, tudo bem, ela tem um papel, ela é importante, tem uma pedagogia, tem um valor histórico, e ok a gente estudar, mas, porém, todavia, isso aqui não é suficiente, isso aqui tem limites, né? Isso aqui não é científico, a gente não pode querer ter uma atuação geral, senão quem tem atuação, quem quer fazer tudo, o que, que faz? Nada, né? Então, outro aspecto da sua pergunta, Jonathan, que é muito importante também, é saber que essa visão que as pessoas têm vem também, em certa parte, de dentro, né? Porque aqui no curso, em geral, é isso. As pessoas, é como eu falei, a gente está falando aqui desde a primeira aula. As pessoas não querem estudar teoria, acham que teoria é uma coisa só acadêmica, né? Quando vai falar em teoria, tem uma teoria geral à disposição, né? Não se analisa criticamente essa teoria geral da administração, só se reproduz, parte-se do princípio que todo o quadro teórico está todo ali dentro, que eu não tenho mais nada que estudar, entendeu? Então, sim, né? É a ideia de especialização, de conhecer microteorias, e essa coisa da visão, um pouco do preconceito, a pessoa que não é tão próxima, que não conhece, conhece só por falar, em certa medida, também pode ser explicado porque a gente sempre cultivou a ideia de sermos teoria geral, né? De sermos uma área genérica, né? De termos uma teoria que se pretende ser geral. E a gente viu, o Popper falou, isso não existe cientificamente. Né? É o contrário, a teoria que é científica ela é a mais restritiva possível. Ela não pretende explicar tudo. Quem quer explicar tudo não explica nada. Tá? Então, esse é um outro aspecto aí da sua pergunta que eu queria destacar e fazer essa análise crítica para chamar a atenção de vocês de que não devemos descartar a TGA, não vamos jogar ela fora, vamos continuar estudando, mas, porém, todavia, tem muita coisa além disso. Ela não é suficiente, ela tem problemas. E a gente vai aprofundar os estudos aqui nessas microteorias, né? Aqui na disciplina. Tá? O que mais, pessoal? Mais alguma pergunta, alguma dúvida aqui? Alguém quer fazer mais algum comentário?
O João Pedro pergunta, né, professor, quais são as microteorias mais em alta em administração atualmente? Essa é uma boa pergunta, né? Inclusive é bom porque eu esqueci de falar aqui para vocês sobre o texto do Reed, tá? Então eu vou até voltar a projetar aqui minha tela e vou abrir o slide do Reed, que a gente vai ver daqui 2 aulas. Só que, bom, aí, porque o que alguns alunos pensam, né? Ai, meu Deus, e agora? A teoria geral da administração está em perigo. Ela não é científica, ela não é geral, ela não é uma teoria. O que eu vou fazer da minha vida? Então, pessoal, fiquem tranquilos, porque tem uma solução, tá? E a solução foi proposta por esse camarada aqui, que é o Reed, né? Que é um texto de 1999, onde ele faz uma nova, é o que eu chamo de nova TGA, tá? Só que aí ele faz uma TGA bem feita. Por quê? Porque ele não propõe que isso é uma teoria geral. Ele pega e fala, olha, eu quero organizar as teorias, assim como a TGA fez, só que eu só quero organizá-las. Eu não quero fazer disso uma teoria, tal, tal, tal. Eu só quero organizar os últimos 100 anos de teoria em um quadro organizativo, né? Que são esses modelos que ele propõe aqui, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque aqui a gente já tem várias teorias de acordo com o que ele propõe, né? Quais são as teorias muito em alta, né? As microteorias. Teoria institucional, que é uma das teorias mais utilizadas para explicar desempenho, concorrência, a institucionalização de ambientes, né? Que é o quanto que a empresa consegue institucionalizar aquele ambiente onde ela vive. Então, por exemplo, quando a gente vê empresas, os funcionários usando uniforme, o que é o uniforme da empresa? É uma institucionalização da pessoa, né? Então, isso quem explica é a teoria institucional, né? A própria abordagem ecológica é uma microteoria também muito em alta, né? Que a gente vai ver, que é a abordagem, que é o quadro teórico, que vai explicar como que uma empresa nasce e como que uma empresa morre ou fale, né? Então, quais são as condições ideais para uma empresa nascer, ser fundada? E quais são as condições ideais para que ela venha à falência? Então, isso é abordagem ecológica, né? Teoria dos jogos, que é uma teoria econômica, como eu falei aqui, para explicar concorrência. Tá? Então, nós temos diversas microteorias, pessoal, e que depois a gente vai ver aqui, nessa aula do Reed, que vocês não precisam se preocupar, a TGA não vai fazer falta nenhuma, porque em 1999, esse cara aqui fez uma nova TGA. Tá? Ele pegou 100 anos de teorias da administração e separou essas teorias em gavetas, vamos dizer assim, em micro-TGAs. Tá? Então, tipo assim, teorias que falam só de racionalidade. É basicamente as teorias clássicas. A TGA está toda aqui dentro, ó, a TGA que a gente conhece. Teorias que falam só de integração. Aí vem relações humanas, recursos humanos. Teorias que falam só de mercado. Teoria da firma baseada em recursos. Teoria que falam só de poder e assim por diante. Tá? Então, esse cara aqui, o Reed, pegou 100 anos de teoria e reorganizou. Tá? Então, por isso que vocês não precisam ficar preocupados, né, se a TGA vai fazer falta, né, se a gente não tem mais o que fazer, agora que a TGA caiu, né, no nosso conceito científico, e agora a administração vai ficar sem teoria geral. Né? Não, podem ficar tranquilos, vocês vão conhecer aqui uma boa amplitude, né? Começar por esse texto do Reed aí, mas uma boa amplitude das microteorias. Tá? Que aí é o que a gente está falando, vai dar um pouco essa especializada em vocês, tá? Em algumas áreas, enfim, né? Algumas teorias. O que mais, pessoal? Mais alguma pergunta? Acho que não, né? Tá tranquilo. Bom, então hoje é quinta, né? Então a gente se encontra aí na próxima terça-feira, tá? Boa noite, então, para vocês, pessoal. Valeu aí por mais uma aula, tá? Um bom fim de semana e a gente se encontra terça-feira que vem. Já valeu. Boa noite, pessoal. Boa noite.